Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical transmitida aqui no canal da Comunidade Batista Nova Vida em São João del Rei. Quero agradecer a sua presença, a sua participação. Você que é da comunidade, todos vocês que estão participando conosco aqui, muito bom dia. Vocês que vão nos assistir esse vídeo posteriormente, sejam muito bem-vindos. Aproveitem ao máximo cada parte do conhecimento que for dividida aqui entre nós. Nós vamos construir essa aula, dando continuidade à nossa série que nós já iniciamos há algumas semanas, falando acerca do Sermão do Monte. Nós temos aprendido e muito acerca desse assunto, um assunto que tem trazido uma extensa gama de conhecimentos que tem nos ajudado a compreender, a mudar a forma de nós pensarmos acerca da nossa vida cristã. Eu tenho certeza que tem desafiado muitas pessoas, tem encontrado com algumas pessoas e tem nos demonstrado o quanto esse assunto é relevante, o quanto esse assunto ainda é real, é atual, né? Parece que Jesus está ainda falando conosco como se estivesse entre nós, né? A sua palavra é tão capaz de ser atualizada, de ser atual, de ser vivificante, ser algo fundamental para mudar e modificar a nossa forma de agir e de pensar. Desde a primeira semana, quando o pastor trouxe a parte introdutória do assunto, falando sobre as bem-aventuranças, né? Quando falamos sobre bem-aventurados humildes de espírito, semana passada falamos sobre o espírito lamentoso, bem-aventurado aqueles que choram, e são perspectivas completamente adversas àquilo que normalmente nós pensamos. Então é um assunto que mexe com a nossa rotina. Então quero te convidar a abrir o seu coração, porque temos absoluta certeza de que a palavra de Deus ela é capaz de mudar comportamento, mudar percepção, mudar a forma que nós olhamos o nosso mundo e a forma como lidamos com as coisas, com as pessoas, com as circunstâncias ao nosso redor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender a sua palavra nesta manhã. Vamos fazer uma breve oração e pedir para que o Senhor fale conosco. Nós vamos para o texto bíblico. Eu quero fazer uma pequena introdução e nós já vamos diretamente para os nossos slides e tentar detalhar ao máximo o conhecimento do qual Jesus se propôs a dividir conosco, esse conhecimento tão maravilhoso que dividiu com seus discípulos e permitiu que isso chegasse até nós. Vamos lá? Feche seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Uma semana um tanto quanto difícil para a nossa comunidade. Tivemos algumas perdas familiares de alguns irmãos nossos que partiram nessa semana. Nós nos solidarizamos com os nossos irmãos. Nós temos passar por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado, que Ele tem cuidado da nossa comunidade, tem cuidado dos nossos irmãos, e nós queremos orar por você que está aí nos assistindo, você que vai nos assistir posteriormente, que Deus abençoe a sua vida e que Deus fale com você através dessas simples palavras, nesses poucos minutos que passaremos juntos aqui nessa manhã, que Deus abençoe a sua vida e te dê a oportunidade de crescer e amadurecer através do estudo detalhado da sua palavra. Feche seus olhos comigo, você que pode. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua presença em nossas vidas, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos como comunidade, mesmo através de um meio digital, mas que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão conosco nessa hora. O Senhor os abençoe. Nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia, fale conosco, use a sua palavra para dirigir os nossos pensamentos, os nossos corações, e que sejamos tocados e amparados por ela. Pai, abençoa-nos nesta manhã, abençoa, Senhor amado, aqueles que ouvirão isso pela tarde, pela noite, outros dias. Senhor, nos abençoe e nos guarde, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia, como de costume, eu quero ler os primeiros versículos acerca das bem-aventuranças, todos com vocês, para nós nos habituarmos a essa leitura e ter esse texto bem repetitivo em nossa mente, para a glória de Deus. Vamos lá? Sermão da Montanha, como todos sabem, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, preste bem atenção nisso, aproximando dele os seus discípulos,
e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5, que é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, é uma pequena observação que eu deixo aqui já de antemão. Algumas traduções bíblicas trazem a palavra, ao invés da palavra bem-aventurado, trazem a palavra feliz. Poucas dessas traduções. Haja vista, alguns autores consideram que a palavra bem-aventurado ela é mais completa do que a própria palavra feliz. A palavra feliz expressa realmente alguma parte do sentido do texto, né? Uma palavra no grego, a palavra makarios, ela significa uma felicidade, sim, mas uma felicidade a despeito das coisas que estão ao seu redor. Uma capacidade que alguém tem de se alegrar, de ficar feliz, de estar completo, de estar satisfeito, de estar plenamente capacitado, mesmo a despeito das coisas que estão ao seu redor. Já a palavra felicidade em si, ela poderia só ser utilizada, né, quando nós estamos baseados em circunstâncias. Eu estou feliz hoje porque eu tive uma promoção, o meu filho nasceu, eu estou feliz hoje porque acabei achando isso ou aquilo que estava perdido, e circunstâncias básicas do nosso dia a dia. A palavra feliz é muito bem encaixada nesse sentido, mas a palavra bem-aventurado, ela expressa essa qualidade de completude, de alegria, de felicidade, a despeito de nada estar dando certo, ou de nenhuma dessas coisas ao nosso redor nos darem motivos para nos alegrarem. Então essa palavra bem-aventurança, bem-aventurado, né, ela expressa com mais precisão o que Jesus queria dizer a respeito de cada um dos temas que nós temos estudado aqui desde a primeira semana. Outro ponto importante antes de nós entrarmos no nosso estudo é entendermos, queridos, que as bem-aventuranças são características peculiares daqueles que estão no reino de Deus. Lembre-se lá, nós acabamos de ler aqui o texto em que Jesus estava com a multidão. Ele larga a multidão para trás e vai conversar com seus discípulos. E nesse ato, nesse inteirinho, nesse meio tempo, ele vai se expressar e delimitar algumas características das pessoas que fazem parte do reino. Permita-me fazer uma pequena analogia. Algumas pessoas vão conseguir nos entender melhor a partir dessa analogia. Imagine só um grande evento, seja ele qual for. Um grande evento, uma festividade, um grande congresso ou uma grande festa. Imagine na sua cabeça o evento que você quiser. E aqui eu começo a descrever as características de algumas pessoas em relação a um evento. Preste bem atenção. Imagine só que esse evento foi divulgado em vários lugares. Algumas pessoas ficaram sabendo do evento, outras não. Algumas pessoas ficaram sabendo do evento e ficaram interessadas no evento. Algumas ficaram sabendo e não deram a mínima para o evento. Algumas pessoas ficaram sabendo do evento, gostaram do evento, se interessaram pelo evento e compraram o ingresso para o evento. Algumas compraram o ingresso, mas não deram tanta importância, acabaram largando para lá. Algumas pessoas ficaram sabendo do evento, compraram o ingresso, foram buscar o ingresso e se propuseram, marcaram para ir nesse evento. Outras também compraram o ingresso, mas no dia do evento
tinham uma coisa mais importante do que fazer e largaram para lá o evento. Essa pessoa extremamente interessada ficou sabendo, comprou o ingresso, foi buscar o ingresso, no dia se programou, preparou sua roupa, seu carro, seu lugar e estava lá na porta do evento. E ao chegar ao evento, essa pessoa adentrou ao evento, enquanto a outra, que também comprou e foi ao evento, chegou na porta do evento e, ao entrar, escutar as primeiras palavras, as primeiras músicas, ou seja lá qual for o evento, essa pessoa foi embora. Eu já fui a alguns lugares em que, nos primeiros 5 minutos, aquilo não me interessava e já fui embora. O evento não me era interessante. Mas para a pessoa que estava interessada, ela entrou no evento, ficou até o final, ligou para pessoas, olha, venha para cá, esse lugar é maravilhoso, quero vocês aqui comigo, se vocês puderem sair daí correndo, venham para cá, tá muito legal isso daqui. E essa pessoa participa até o final, se envolve com o evento. Ao sair dali, ela pergunta quando terá o próximo, como faz para permanecer ali, como faz para se envolver mais com as pessoas que gostam daquele evento e assim por diante. Terminada a minha comparação, quero te dizer que esse evento, eu vou compará-lo ao reino de Deus. Algumas pessoas ficaram sabendo acerca do reino de Deus. Algumas pessoas até se interessaram pelo reino de Deus. Algumas pessoas pegaram seu ingresso para entrar no reino de Deus. Chegaram na porta e acharam outras oportunidades, outras coisas e abandonaram. Algumas pessoas chegaram lá dentro e perceberam que não era aquilo que elas imaginavam ser. Mas há algumas pessoas que estão extremamente felizes, completas, bem-aventuradas em estarem neste evento no reino de Deus. Porque eu dei essa volta toda para te contar acerca dessa comparação. Algumas pessoas ficaram sabendo do reino de Deus. Algumas pessoas vão aqui ou ali, se envolvem com uma certa displicência com o reino de Deus e acham que fazem parte desse reino. As bem-aventuranças que nós estamos aqui semana após semana falando, e nós vamos algumas semanas ainda, elas não são para quaisquer pessoas. Elas são características exclusivas de pessoas que fazem parte do reino, que fizeram um compromisso completo com esse reino. Pessoas que foram transformadas, nasceram de novo, tiveram o seu ingresso resgatado. Essas pessoas que se comprometeram, estiveram lá, estão interessadas. Essas pessoas, sim, fazem parte do reino de Deus. Então, eu não sei qual é o tamanho do seu compromisso, do meu irmão, né? Nós temos a mínima noção daquilo que nós somos, né? Mas é uma oportunidade de reflexão e de nos atentarmos exatamente qual é o nível da nossa relação com esse reino à medida que nós aprendemos acerca das bem-aventuranças. Quando nós falamos dos humildes, quando nós falamos daqueles que choram, e hoje ao falarmos sobre essas pessoas que são mansas, mais uma vez, essa é uma característica de alguém que entrou no evento. Essa é uma característica de alguém que entrou no reino de Deus, que faz parte do reino de Deus, e há uma condição, eu há 2 semanas não queria usar essa palavra, mas ela é plenamente compatível com aquilo que eu vou falar, né? É uma condição sine qua non. É extremamente necessário que uma pessoa que seja salva, ela habite nela as características da bem-aventurança. A pessoa salva, ela possui a humildade de espírito, ela possui com toda certeza um espírito lamentoso, ela é mansa, ela tem sede e fome de justiça e assim por diante. Compreende? Não é uma característica de seres super especiais, dos mártires, de pessoas extremamente dedicadas a Deus, dos líderes, dos pastores, daqueles que receberam a unção de Deus, daqueles que foram realmente tocados por Deus. Não.
O que nós estamos falando aqui é uma característica necessária de todo aquele que foi chamado para o reino de Deus. Então, que essa introdução aqui nos motive a entender claramente o que essa mansidão realmente significa, para que ela seja uma realidade na minha vida e eu expresse com clareza quem eu realmente sou no reino de Deus, ok? Sem mais delongas, mas que isso seja importante para a nossa compreensão acerca daquilo que realmente é o reino de Deus em nossas vidas, ok? Daí a série O Sermão do Monte, bem-aventurado os mansos. Uma observação já preliminar e extremamente importante é que essa bem-aventurança é tão completa e inteiramente contrária a tudo quanto o homem natural pensa. Essa característica ela vai contrária a toda a ação humana que nós vemos ao nosso redor. As pessoas que não fazem parte do reino não compreendem isso. Acham isso um absurdo. E às vezes pode soar para aqueles que estão há pouco tempo no reino de Deus e começam a entender acerca do reino de Deus, como alguém diante de tanta injustiça, diante de tanta maldade no mundo, uma pessoa ser mansa. Né? Como ser manso diante de gente tão cruel, diante de um mundo tão injusto e assim por diante. Parece que somos chamados à batalha, à guerra, a guerrear, a conquistar. Né? E às vezes o evangelho que nós temos ouvido de maneira contemporânea tem nos chamado à guerra, a algo tão contrário àquilo que é a expressão do evangelho, nos dizendo que nós precisamos ser mansos, porque nós, como diz aí o texto, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. E ao percebermos isso, essa é uma diferença clara aqui entre o pensamento do reino e o pensamento do mundo. Olha só como está na tela aí. O predomínio mundial e a conquista do mundo entregue aos mansos. Como assim? Como alguém manso herdará a terra, conquistará o mundo? É contra qualquer raciocínio lógico e real. Alguém que não tem um espírito de guerra, de labuta, de enfrentamento, mas que é manso. A este, Jesus está dizendo que será entregue o reino, será entregue a conquista de todas as coisas. Nós vemos lá no versículo, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então tudo isso será entregue às pessoas que são mansas, que foram transformadas, que entraram no evento. Pessoas que se comprometeram com o evento, que foram mudadas por dentro e agora têm a capacidade de serem mansas. Normalmente, esta conquista são para aqueles que possuem. Qual conquista? A conquista do mundo, a conquista das coisas, o poderio deste mundo. Para quem que conquista todas essas coisas? Quem que conquista as suas promoções, os seus avanços, as suas conquistas financeiras, as suas conquistas relacionais, as suas conquistas nos meios sociais? Quem que conquista todas essas coisas? Aquele que tem força, aquele que tem poderio, aquele que tem habilidade, aquele que tem autossegurança, que tem agressividade, aquele que tem um domínio sobre outras pessoas, aquele que tem uma boa genética, aquele que tem uma percepção das coisas ao seu redor. Então, toda a conquista no mundo está direcionado para as pessoas que têm essas características: força, poderio, habilidade, autossegurança, agressividade. Contudo, Jesus está dizendo, olha, bem-aventurado os mansos, porque estes herdarão a terra. Os mansos recebem de Deus a capacidade de conquista. E vou aqui abrir um parênteses. Crer nisso é uma capacidade de crença, de fé, além do horizonte. Nós simplesmente nos encaixamos dentro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a plena convicção das coisas que não se vê. Eu não consigo enxergar vitória, conquista e alcançar meus objetivos sendo manso. Só serei bem sucedido conforme os meus fundamentos humanos se eu tiver autossegurança, como está lá o slide lá, se eu tiver força, se eu for uma pessoa fraca, não conseguiria nunca, se eu não tiver o poder sobre circunstâncias, pessoas e situações, eu não conseguirei conquistar as coisas. Se eu não tiver as habilidades concretas, se eu não tiver a autossegurança, a agressividade, eu nunca vou sair do lugar, eu vou ser uma pessoa retraída e assim por diante. Jesus está dizendo, olha, se você for manso, você abrir mão das suas próprias forças, habilidades, seus próprios conceitos, confiar em mim, se houver em você essa confiança tamanha de conseguir expressar a sua mansidão num mundo tão agressivo, você vai conquistar a terra. Então essa conquista está sendo direcionada para alguém que crê no sobrenatural de Deus, que crê realmente em Deus. Não dá para confiar em Deus mais ou menos. Não dá para comprar o ingresso e chegar na porta e olha, esse é o reino de Deus. Imagine só um grande evento. Você foi convidado, viu o outdoor pela rua, passou de carro, viu o outdoor, tal dia você pode comprar o ingresso, reserve na internet e vá buscar o ingresso em tal lugar. Esse é o reino de Deus. Você chegou na porta do evento, chegou lá e não era tão interessante assim. Então você retornou. E dentro desse evento está chamando, olha, você aqui dentro desse reino, você precisa ser manso. Então, não, eu só consegui o que eu consegui, né? Lutando, batalhando, sendo melhor que as outras pessoas, me envolvendo a tal ponto, confiando nas minhas habilidades, nos meus conceitos, nas coisas que eu estudei, nos livros que eu li, confiando em tudo isso, eu conquistei todas as coisas. Aí Jesus chama para o reino e você chega dentro do evento, dentro do reino, e lá no reino você é chamado para ser manso. E algumas pessoas, ao compreenderem isso no reino de Deus, tentam permanecer lá dentro sem serem mansas. Tentam permanecer lá dentro sem estarem envolvidas com o reino. E Jesus disse que ou nós servimos a Deus ou servimos as riquezas. Não há como ter dois senhores. Não há como estar dentro do evento e não participar dele. Então, é uma característica, mais uma vez vou usar essa palavra quase inutilizada no nosso dia a dia, né? Uma condição sine qua non. Uma condição extremamente necessária para estar no reino de Deus. Preciso ser uma pessoa mansa. E nós vamos ver o que é, o que não é ser manso e assim por diante, né? Essa palavra mansa às vezes nos traz um termo às vezes pejorativo. A gente, boa parte das pessoas, ou quase todos, tem nojo, tem ranço de... É uma palavra muito moderna hoje, ranço, né? As pessoas têm ranço de pessoas mansas. Ah, o fulano é manso, fulano chega, estaciona em qualquer lugar, fulano é manso, põe as outros para fazer o negócio no lugar dele. Não tem a ver com esse tipo de mansidão. Nós vamos ver exatamente o que a palavra manso, o que Jesus queria dizer quando disse acerca da mansidão. Quando nós percebemos acerca do que é realmente ser uma pessoa mansa, esse cristão que agora se comporta como uma pessoa mansa, ele é um enigma para o mundo. O mundo sequer poderá entender, é incompreensível para o mundo essa mansidão nas pessoas. Como alguém pode agora abrir mão do seu poderio, das suas habilidades, dos seus jeitinhos, de tudo, porque agora ele é manso, porque agora ele faz parte de um novo reino. O cristão, como está aí no final do slide, o cristão é um novo homem em um novo reino. Esse novo reino do qual nós participamos, é esse evento que eu disse ao princípio da aula, nós estamos em um novo reino e nós seremos incompreendidos. Se você é incompreendido pelos seus pares, por aqueles da sua escola, da sua faculdade, se você é incompreendido pelos da sua família, se você é incompreendido por aqueles que trabalham com você e que não entendem como pode você se comportar da forma que comporta e dizem, olha, todos nós aqui fazemos de uma forma diferente, você está aí fazendo da mesma forma e só você faz a forma diferente.
O mundo jamais irá entender, compreender as ações daqueles que foram chamados, como diz Paulo, né, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, ao sairmos deste mundo e ao entrarmos no reino de Deus, seremos plenamente incompreendidos. Não seremos compreendidos pelos nossos pares, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e assim por diante. Prossigamos. De princípio, irmãos, quando nós observamos Jesus falando acerca desse tema, nós vamos perceber que esse foi um choque, um baque para os judeus. Lembre você, que está aqui conosco, já deve ter ouvido nós comentarmos acerca desse assunto, que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E ao escrever para os judeus, nós estamos cansados de saber que os judeus esperavam um Messias guerreiro, forte, que viesse com a capacidade militar de enfrentar o Império Romano, de libertá-los da servidão a Roma, de trazer independência, né? Tipo um Dom Pedro que levantasse sua espada e gritasse independência ou morte às margens do rio Ipiranga. Nada disso aconteceu. O Messias agora chega na sua primeira mensagem para os seus discípulos e diz para eles: olha, bem-aventurado, completos serão vocês, se vocês forem. Aí todo mundo, se Jesus tivesse dado uma parada, né? Vocês serão completos, felizes. Se vocês forem, se Pedro estivesse lá, pudesse interromper Jesus com seus conhecimentos da cultura judaica, diria: se nós lutarmos até o fim, se nós jamais desistirmos, se nós formos para cima deles. Essa era a percepção judaica. A visão judaica era uma visão materialista e militar. Eles esperavam que esse Messias lutasse por eles, lutasse com eles e os ajudasse a vencer Roma. E agora Jesus chega e diz: olha, bem-aventurado são os mansos, porque estes sim conquistarão a terra. Então, indo de encontro à perspectiva, a tudo aquilo que sonhavam e planejavam há décadas, há séculos, esperando o Messias vir e resolver um problema militar, resolver um problema de dominância socioeconômica. E Jesus olha para eles e diz: olha, bem-aventurados sois vós que são mansos, e ao serem mansos, vocês herdarão a terra. Prossigamos. Ao analisarmos esse tema da mansidão, nós vamos perceber que também contrasta não só com o povo judeu de 2000 anos atrás, contrasta com boa parte da igreja, não toda, mas boa parte da igreja que compreende que nós estamos no meio de uma guerra, que é preciso lutar, né? Tá aí no slide, há uma parte da igreja que vive uma constante luta contra o mundo, uma luta contra o pecado. Tem gente aí que se acha advogado de Deus no mundo, contra demais opositores, por meio de grandes organizações, confiando em sua força e seu poderio. Como se, olha, nós precisamos nos juntar, que à medida que nós nos juntarmos, nos organizarmos, o reino de Deus vai se instalar aqui nessa terra de verdade, porque nós vamos lutar contra o sistema, vamos lutar contra essa força maligna e assim por diante, como se o reino de Deus dependesse das forças humanas para ser estabelecido. E se esquecem de que a conquista do mundo, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Na relação com as demais bem-aventuranças, aqui a gente vai poder perceber uma sequência lógica, desde a primeira bem-aventurança, que são os humildes de espírito, o espírito lamentoso, bem-aventurado os que choram, que foi citado aqui semana passada, e do espírito de mansidão. Perceba comigo. Tente entender isso e vai ser fundamental para entendermos os demais conceitos que virão semana que vem e nos ajudará
lembrar do que nós já estudamos. O que é ser humilde de espírito? Nós vimos aqui há 2 semanas atrás. O que é ser humilde de espírito? Humilde de espírito, o pobre de espírito, não é aquele que lhe falta dinheiro na sua conta bancária, não é aquele que é da classe D ou E, né, na subdivisão do IBGE. O humilde de espírito, o pobre de espírito, é aquele que consegue enxergar a sua pobreza diante de Deus, consegue enxergar o quão miserável ele é, o quão carente é da graça, da misericórdia, do favor de Deus, o quão distante ele está de Deus. Então ele se enxerga na posição que realmente lhe cabe, e então ele é uma pessoa humilde de espírito. Ele jamais será arrogante, soberbo. Por quê? Porque ele se enxerga quem realmente é. Eu já fiz essa ilustração, não é minha, agora também não vou lembrar o autor, quando ele fala sobre faz uma comparação que alguns seres humanos se acham melhores que os demais na condição de que eu não faço determinada coisa e o fulano faz, logo ele é pior do que eu. Se ele é pior do que eu sou melhor do que ele. Mas a nossa escala para ser medida não é com o nosso semelhante, é com Deus. E diante de Deus devemos todos ser humildes. Já visto, somos todos nós pecadores. E é uma palavra que está completamente fora de moda. Não podemos dizer a ninguém que essas pessoas são pecadoras. Não podemos dizer às pessoas, olha, diante do Criador, você está errado. Mas você não pode me apontar o dedo e tal. Eu estou dizendo o que está diante daquilo que ele deixou como balizamento, que é a sua palavra. Nós, como cristãos, temos absoluta certeza de que a Bíblia Sagrada, os 66 livros que ele deixou organizados em Antigo e Novo Testamento, foram deixados como balizar, como fonte balizar de toda a nossa linha de comportamento e de direcionamento. E ao olharmos para a Escritura, determinadas ações são plenamente condenáveis pela Escritura. E ao dizermos isso para algumas pessoas, as pessoas dizem, você não pode me acusar, você não pode dizer isso de mim, e etc. Não sou eu que estou dizendo, a Escritura diz a respeito de você, o Criador diz a respeito de você através da sua própria palavra. Palavra completamente fora de moda. Mas as pessoas se acham melhores do que as outras porque não fazem determinadas coisas que as outras pessoas fazem. Mas a comparação deve ser feita diante de Deus. E a comparação do livro que eu estava mencionando é que o autor dizia, olha, alguns animais, como os porcos, podem olhar um para o outro e dizer, olha, eu sou mais limpo do que você. Eu não estou revirado na lama igual você. Mas nós, como seres humanos, ao olharmos para um conjunto de porcos dentro de uma baia, nós todos vamos observar, são todos porcos, são todos sujos. Deus, que é extremamente perfeito, todo-poderoso, eterno, conhecedor de todas as coisas, que nunca pecou e nunca passou nada por sua cabeça que fosse pecado, por sua mente que fosse pecado, ao olhar para a humanidade, todos são pecadores. Todos são miseráveis pecadores. E nós, ao termos essa característica da humildade de espírito, vamos olhar para nós mesmos e falar assim, eu sou realmente um pecador e careço da graça e da misericórdia de Deus. Então, analisando essa sequência, como está aí no slide lá, essa sequência, os humildes de espírito, o espírito lamentoso e em seguida a mansidão. Quem se enxerga como miserável pecador precisa demonstrar ou precisa diante desse Deus chorar pelo seu pecado, se lamentar pelo seu pecado. Se o pecado que você ou eu cometemos não nos constrange, não nos entristece, é sinal de que nós não nos achamos pecadores. Aquilo que estamos fazendo é aceitável. Afinal de contas, Deus me fez assim, eu não tenho como fugir da minha natureza e assim por diante. Então, o pecado que habita em mim, né? Paulo se lamentou na própria Escritura. Ao dizer, olha, quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado que eu quero me libertar dele, eu acabo fazendo, e aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, há uma luta dentro de mim. Paulo, um dos maiores homens após Cristo a passar pela face da terra, fala dessa luta contra o pecado.
E às vezes a gente vê pessoas que vivem uma vida como se nada tivesse acontecendo, como se o pecado que habitasse nela fosse a coisa mais normal do mundo. Isso é assim mesmo, nasci assim, fui criado assim e tem que morrer assim, né? Então, aquele que é humilde de espírito precisa se lamentar pelo seu pecado. E finalmente, seguindo na lógica, essa pessoa que é humilde de espírito, que se lamenta pelo seu pecado, ao olhar para direita e esquerda, frente e atrás, ao perceber as pessoas ao seu redor, ela jamais pode se sentir melhor do que outras pessoas, mas tem que se sentir mansa. Tem que se portar de maneira mansa em relação às demais pessoas. Essa característica é desenvolvida, é exercida pela pessoa que foi regenerada, que entrou no reino. Lembra lá do evento? Essa pessoa que está no reino, que está dentro do evento, que se envolveu com ele. Essa pessoa, então, na medida em que sai da condição de humilde de espírito, de lamentosa, da pessoa que chora, de que se lamenta pelo seu pecado, ao olhar, ao se relacionar com as pessoas ao seu redor, ela vai ter que se comportar como uma pessoa mansa. Se essa pessoa se acha, é um pleno sinal de que ela não foi transformada pelo Espírito de Deus, não nasceu de novo, não recebeu um novo corpo e assim por diante. Então, é uma característica, mais uma vez, aquela palavrinha, sine qua non, extremamente necessária a ser desenvolvida por alguém que se aproxima de Deus. E uma observação, está aqui no slide. Essa sequência são progressivamente mais difíceis. À medida que Jesus vai se aprofundando no seu sermão, ele vai mostrando coisas ainda mais complicadas de serem feitas. Você se mostrar como pecador é uma coisa, você chorar pelo seu pecado é um pouco mais difícil. E agora você olhar para as pessoas ao seu redor e se comportar de uma maneira mais mansa é ainda mais complicado, né? E assim prosseguiremos na nossa relação. A sequência, então, é cada vez mais perscrutador, ou seja, que envolve mais, que vai mais fundo, né? Mais difícil, mais rebaixador, mais humilhante. A pessoa precisa ter realmente ser uma nova criatura para abrir mão dos seus conceitos, abrir mão das suas habilidades, da sua força, do seu poderio, do seu jeitinho, para desenvolver a característica da mansidão, porque isso é extremamente rebaixador, humilhante. Ela tem que abrir mão de muitas coisas e só tendo nascido de novo. E aqui o autor vai dizer que todos devem se considerar incapazes de obedecer sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos capacita. E não sei se, para você que está me compreendendo plenamente nessa manhã, você que está me ouvindo posteriormente aqui, não sei se ao me ouvir, isso começa a te incomodar e falar, poxa, eu ainda estou longe disso. Essa percepção ela é bem-vinda ao entendermos que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Mais adiante nós vamos perceber aqui, essa é a sequência, mais uma vez para ficar gravado, se você puder tirar um print dessa tela para você retornar a ela com frequência, ser humilde, lamentoso e em seguida manso. Então, e nós vamos perceber que dentro dessa sequência que nós vamos progressivamente analisando, ser humilde, de chorar, de lamentar pelo meu pecado e agora de ser manso. E há uma característica, tem até uma figura aqui no nosso próximo slide, de um holofote. Vou colocar aqui na tela e você vai compreender junto comigo. Os mansos. O que consiste essa mansidão? Consiste em permitir que outros indivíduos dirijam os seus holofotes, os seus olhos, os seus julgamentos na minha direção, ao invés de eu mesmo fazê-lo. Porque é muito, não vou dizer que é tão fácil, mas já é menos difícil eu me ajoelhar e diante de Deus, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu erro, eu faço coisas erradas. E é extremamente difícil e diferente, alguém chegar e apontar o dedo para mim e dizer, você fez isso de errado.
Isso não está correto. E mesmo assim eu me importar, falando, realmente, eu não deveria ter feito isso, isso não faz parte da cultura cristã, não faz parte de quem está nesse reino e eu preciso realmente mudar. Mas qual é a característica que normalmente há em voga nas pessoas? Quem é você para me julgar? Quem é você para falar isso de mim? Eu dizer para Deus que eu sou um miserável pecador é uma coisa. Agora, as pessoas olharem para mim e dizerem, você é pecador. O que você fez está errado. E mesmo assim eu me manter manso? Essa é uma característica, mas aqui eu retorno e vamos lá no slide, 2 slides anteriores, né? É uma característica ainda mais perscrutador, mais difícil, mais rebaixador e mais humilhante. Muito mais humilhante do que apenas ser humilde diante de Deus. Sou pobre de espírito diante de Deus. Olha, Deus, estou aqui sozinho, estou dizendo para o Senhor, olha, eu sou um miserável pecador realmente e tal. Aí de repente vem a minha esposa, vem a minha filha, vem o meu pai, a minha mãe, vem um familiar, vem algum amigo, alguém diz, olha, isso que você fez está errado. E mesmo assim eu me manter como manso, é um confronto enorme no nosso ego. E é para isso que Jesus está nos chamando. Bem-aventurados serão vocês quando vocês forem mansos, vocês conquistarão até. Jesus está dando uma característica e está dando uma promessa. E essa promessa de conquistar a terra não é para quem entregar maior quantidade de dinheiro na igreja, não é para quem alimentar mais pobres, não é para quem fizer essa obra ou aquela outra. É para quem for manso. Para quem tiver a capacidade, mesmo tendo pessoas dirigindo seus holofotes para mim, apontando meus erros, dizendo coisas que eu fiz de errado, e mesmo assim eu ter a capacidade de ser manso. É ou não é desafiador? Ser desafiado pelo Evangelho a ter uma vida completamente diferente daquilo que todo mundo faz. Como diria nossa mãe, você não é todo mundo. E ao não fazermos mais parte do todo mundo, somos então convidados a nos envolvermos cada vez mais com Deus, até o ponto de expressar características tão peculiares e abençoadoras como a mansidão. Ao analisarmos a Escritura, queridos, nós vamos ver alguns exemplos claros de mansidão. Lembre comigo, aqui está a sequência: Abraão, Moisés, Davi, Jeremias, Estevão, Paulo, Jesus. Poderíamos passar aqui 1 hora falando de cada um deles. Segundo o autor que nós temos estudado aqui, ele nos diz que Abraão foi um dos homens mais gentis. Moisés é apresentado pela Escritura como um homem mais manso da terra. E ao nós percebemos as características dessas pessoas, nós vemos pessoas fortes, pessoas que lutaram, mas que foram mansas. Abraão juntou com alguns guerreiros para libertar o seu sobrinho Ló, matou pessoas, enfrentou guerra num ambiente completamente diferente, em circunstâncias completamente diferentes, situação de guerra e etc. Não vem ao caso aqui agora. Mas vamos perceber, por exemplo, Abraão sai da sua terra, descumpre lá uma ordem de Deus de abandonar sua parentela, leva lá o seu parente Ló, e ele, sendo o gerente de tudo aquilo, sendo o senhor de toda aquela casa, ele chega diante de uma colina e pergunta para Ló, falou, Ló, para onde você quer ir? Deu a preferência de maneira mansa, tranquila, se mostrou alguém que apesar do poderio que tinha, que apesar da predominância que tinha, deu a vez, cedeu. Nós vemos na vida de Davi, Davi recebeu a incumbência de ser o novo rei de Israel. Foi ungido. Samuel chega na sua casa, chega a Jessé, tem todo aquele evento, chama os filhos, escolhe Davi, unge Davi, e Davi já sabia que seria o rei de Israel. Saul persegue Davi, faz de tudo para acabar com a vida de Davi, ele permanece fiel a Saul, permanece seguindo Saul, tem oportunidade de ferir a Saul, e mesmo assim ele permanece uma pessoa mansa. Nós vamos a seguir ver o exemplo de Jeremias, próprio Estevão,
o próprio Paulo, o próprio Jesus, né? Filipenses capítulo 2 é um extenso tratado da humildade refletida de Jesus que precisa ser imitada por nós. Lembre-se que Paulo nos diz que o objetivo nosso nessa terra é sermos a imagem e semelhança do Filho de Deus. E esse Filho de Deus abriu mão de ser igual a Deus para se tornar semelhante a nós. E alguns de nós, na nossa prepotência, nós queremos deixar de ser alguns de nós e sermos semelhantes a deuses, a semideuses, a pessoas maiores, mais influentes, que têm mais poderio, que têm mais abrangência e assim por diante, né? Essa é o confronto do Evangelho que somos chamados a perceber, né? No texto aí, Mateus capítulo 11, versículo 28, extremamente conhecido de cada um de nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso, né? Então essa característica precisa ser aprendida com o próprio Cristo e ser imitada com rotina, né? E aqui a gente vai perceber algo que acaba sendo uma desculpa para muita gente. Eu realmente sou severo, eu tenho sangue nas veias aqui, que sou sanguíneo, eu parto para cima, eu sou muito nervoso e assim por diante, né? Então, aqui a gente já desmistifica essa percepção que mansidão não é uma qualidade natural, não é uma predisposição genética, não é uma disposição de berço, não vem de família. O fulano é tão calmo, tão tranquilo. Nós não estamos falando de uma tranquilidade, de uma percepção humana, de algo que é peculiar daquela pessoa porque ela nasceu assim. O fulano é tão pacato, tão tranquilo. O fulano é manso. Nós não estamos falando de uma característica natural. Não é de uma personalidade passiva, pacífica, tranquila, uma pessoa que tem uma voz tão quieta, uma pessoa recatada, uma pessoa que fala pouco e assim por diante. A mansidão é uma característica divina inserida pelo Espírito de Deus nas pessoas que estão no reino de Deus. E aqui não se espera que apenas alguns cristãos sejam mansos. Esses cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não são apenas alguns que receberão a incumbência de serem mansos. Contudo, todos. Mais uma vez, vou repetir isso com clareza para não sair da nossa memória. Todos os cristãos devem ser mansos. Aí você fala, misericórdia. Onde eu vou parar agora? Né? Onde é que eu vou arrumar um jeito de ser manso? Isso não me cabe. Não lhe cabe. A mansidão é uma característica dada pelo Espírito de Deus a cada um de nós. E às vezes a gente passa pouco tempo orando, né? E a gente não sabe o que orar, ora 2, 3 minutos e acaba, já tá bom de orar, não tenho que orar, porque a gente conhece pouco a Deus, conhece pouco a sua palavra, e eu quero te dar um desafio, você precisa buscar isso de Deus. Você precisa buscar essa mansidão, esse espírito manso. Quantas vezes você já orou por isso? Quantas vezes você já lutou contra o seu pecado, da sua intrepidez, da sua força, do seu jeitinho? Então, a palavra de Deus está nos chamando. Todos nós, vou colocar a figura aqui mais uma vez na tela, não se espera que apenas alguns cristãos sejam mansos, mas que todos sejam. E aqui a gente desmistifica mais um ponto. Mansidão não equivale a indolência, tibieza e gentileza. O que é essa indolência? Tá lá, tibieza. Tibieza é uma palavra também pouquíssimo usada no nosso dia a dia, quer dizer fraqueza, condição, qualidade de fragilidade, abatimento, tibieza, ausência de entusiasmo, uma pessoa recatada para dentro, né? Uma pessoa que não se expande e tal, né? Não está falando disso, não está falando de característica natural. Quando a gente fala de fulano é manso,
tranquilo. Nós não estamos falando de pessoas, das características peculiares de um ou de outro, mas de pessoas que foram transformadas por Deus e receberam a divina inspiração para serem pessoas transformadas pelo Espírito de Deus. É possível uma pessoa mansa ter essas características? Olha só comigo aí. Mansidão é plenamente compatível com grande força de caráter, grande autoridade, poder. De pessoas que defendem a verdade e se dispõem até a morrer por ela. Não quer dizer que eu vou abrir mão dos meus conceitos. Eu não quero entrar em briga. Sabe aquela pessoa em cima do muro? Em cima do muro, futebol clube. Gente que não se mete em nada, não coloca o dedo em nada. É a pessoa que se abstém de tomar qualquer posição, né, que não se mete em nenhuma enrascada. É aquela em cima do muro realmente. Então, a mansidão é compatível com pessoas que têm força de caráter, que tem grande autoridade, que tem poder, gente que domina sobre outras pessoas, gente que tem liderança. Né? As pessoas não precisam abrir mão de sua liderança para continuarem serem pessoas mansas. Os mártires, pessoas que sofreram, que entregaram suas próprias vidas por causa do evangelho, por causa do reino de Deus, olha só. Foram pessoas fortes, mas mansas e jamais débeis. Mansidão não é uma questão externa, mas uma atitude interior. A atitude interior é a atitude buscada por Deus dentro da sua vida, dentro da minha vida. Uma atitude que nos levará a sermos mansos no trato com as demais pessoas. Relembrando, eu preciso ser humilde de espírito. Sendo humilde de espírito, eu me porto diante de Deus, eu me comporto diante de Deus, eu me disponho diante de Deus, de tal forma que eu choro, me lamento pelos meus pecados, e ao perceber quem realmente sou, eu tenho um tratamento diferente com as outras pessoas, um tratamento manso. Essa é a sequência que Jesus trouxe no seu primeiro sermão. Mansidão, estamos caminhando já para o final, estamos nos últimos minutos. Alguns tópicos para terminar. A mansidão é um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo. Então é essa visão de si. Ele conseguisse ter um espelho real de quem realmente ele é. E ao perceber quem ele realmente é, ele jamais vai pisar nos outros, jamais vai sobrepujar sobre as pessoas, jamais terá um espírito arrogante ou soberbo. O que então é expresso como atitude, uma conduta para com o próximo. E nessas atitudes, vamos ver alguns slides sobre essa atitude. Se tem uma atitude lamentosa quanto ao meu estado de humildade de espírito, então é necessário que em mim não se manifeste orgulho. Então, é a sequência. Se você quer tirar aqui um print dessa tela para ficar gravado das 3 primeiras aulas, recomendo. Vou voltar na tela aqui e você tira um print aí da sua tela. Atitude. Se tem uma atitude lamentosa quanto ao meu estado de humildade de espírito, então é necessário que em mim não se manifeste orgulho. Não é possível haver orgulho dentro de uma pessoa que se enxerga, que vê realmente o seu estado de pecaminosidade, de queda e que necessita da graça de Deus tanto quanto os demais seres humanos. Nova atitude: um homem manso não tenta impor-se, não tenta expressar a sua personalidade, ele não tenta ser mais do que outras pessoas, não tenta se impor no seu meio, mas ele vai demonstrar a sua mansidão, que é gerada, mais uma vez, não é uma característica natural, não é de berço, não é da sua criação, mas é uma característica gerada pelo Espírito de Deus num ser transformado por Deus. Atitude, mais outra atitude, o homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. O homem caído, longe de Deus, vive a vida inteira cuidando de si mesmo, pois acha que tem do que se defender. Então, tendo a real percepção de quem eu realmente sou, eu não fico me defendendo. Eu não fico tentando me justificar, mas me consertar, mudar as minhas atitudes e perceber quem realmente sou diante da minha pecaminosidade. Então, queridos, que essa percepção fique clara diante dos nossos olhos, de que, ao ser humilde de espírito, ao perceber a minha condição de pecaminosidade diante de Deus,
eu me lamento, eu me aproximo de Deus em espírito lamentoso e a partir de então eu tenho uma relação com os meus semelhantes, com os meus pares, de humildade, de mansidão. Parece que com isso eu vou só perder. Mas Jesus está dizendo, olha, eu estou te chamando para dentro do reino, para dentro do evento. E dentro do evento você precisa ser manso. Você parece que você vai perder. Mas bem-aventurados os mansos, porque estes conquistarão a terra. Estes terão sucesso. E o sucesso não está na conquista financeira, na conquista bélica, na conquista militar, na conquista sobre os nossos semelhantes, mas conquistaremos a terra, teremos algo extraordinário reservado da parte de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Você que tem algum comentário, dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu faço questão de depois responder um a um. Nos acompanhe. Semana que vem nós vamos dar mais um passo, né? Assim como está lá no slide, ainda mais perscrutador, ainda mais humilhante, ainda mais difícil, mas dentro daquilo que o reino de Deus propõe para nós. Não se acovarde, se aproxime de Deus, se entregue ao reino de Deus, não abandone, né? Você é chamado para dentro do reino de Deus. Você não vai conseguir fazer nenhuma dessas características que nós falamos aqui sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você terá sucesso na conquista não bélica, não militar, não numa conquista gerada por guerra, por entreveros com familiares, parentes, vizinhos, grupos políticos, etc. Não. Nós conquistaremos a terra, nós conquistaremos aquilo que Deus planejou para nós. Se formos mansos, isso é necessário. Confiança em Deus, é necessário acreditar que realmente Ele existe, que é, como diz o texto de Hebreus capítulo 11, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oremos, finalizamos. Você que não é inscrito no nosso canal, gostou do nosso conteúdo, não só dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a crescer, a alcançar mais pessoas, divulgue esse vídeo, copie o link dele aqui, coloque no status WhatsApp, lá no Facebook, abençoe pessoas com esse conteúdo, para que elas conheçam realmente o que é o reino de Deus e o que está esperando lá nesse evento. E que você, que foi convidado para esse evento, se porte como alguém que faz parte do reino de Deus. Feche seus olhos comigo, você que pode, e oremos em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade que tivemos nesse dia. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estiveram comigo nesta manhã, os que conosco participarão posteriormente. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que tenhamos um dia abençoado e guardado pela sua presença e nos ajude. Que essa seja uma oração recorrente de minha e dos meus irmãos. Que sejamos e que busquemos com toda a nossa força sermos mansos e humildes de coração como o nosso Senhor era. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos ajude. Nós não conseguiremos isso sozinho. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe seu dia. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, sua participação e que Deus abençoe o seu dia em Cristo Jesus.